Carta de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só para completar, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aqui, até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, quer os presentes, quer os que nos acompanham pela internet, nós queríamos introduzir a nossa lição na manhã de hoje fazendo uma afirmação bíblica, uma afirmação fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela tem como finalidade revelar a Deus. A Bíblia, ela tem como objetivo mostrar o Senhor. E, dentre várias maneiras e dentre várias formas através das quais a Bíblia, ela cumpre essa finalidade, ou seja, de mostrar a Deus, de revelar ao Senhor, ela apresenta esse mesmo Deus, ela apresenta esse mesmo Senhor como o Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós chamamos de onipotência. É o atributo da pessoa de Deus, exclusivo dele, de Deus, mediante o qual nós aprendemos que Deus, conforme a sua vontade, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Por isso, a afirmação bíblica de que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus El Shaddai, conforme nós temos em especial na revelação do Antigo Testamento. E quando nós, meus irmãos, meus amigos, contemplamos, meditamos, consideramos acerca desse poder, acerca dessa capacidade infinita que Deus tem de realizar aquilo que está no seu propósito, aquilo que está na sua vontade, nós percebemos que esse poder de Deus, a sua compreensão, ela é infinita. Nós não temos capacidade, ela excede a razão ao pensamento humano. E aí, quando nós vamos observar os vários aspectos, as várias demonstrações do poder de Deus, a gente percebe o poder de Deus exercido na criação do mundo, do cosmos, o poder de Deus exercido na nossa criação como raça humana e o poder de Deus realizado através dos muitos milagres que nós encontramos registrados e informados na palavra do Senhor. E quando nós observamos esses milagres que Deus ele operou, segundo aquilo que nós temos em sua palavra, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, um em especial, que é o milagre da regeneração. Deus, ele faz coisas milagrosas? Sim. Deus, através do seu poder, realiza coisas que ninguém pode realizar com toda certeza. E dentre as várias maneiras e dentre os vários milagres que Deus, ele opera, nenhum deles se compara ao milagre da regeneração. Na verdade, a regeneração, ela explica a nossa própria salvação. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós experimentamos da salvação, se hoje nós temos certeza de vida eterna, isso é um resultado direto da regeneração que milagrosamente, poderosamente, Deus ele operou em nossas vidas. Ninguém, meus irmãos, ninguém, meus amigos, é salvo sem que passe pela experiência do novo nascimento. É uma condição, como dizem alguns, uma condição sine qua non, uma condição sem a qual. Então, para que você possa experimentar da salvação, para que você possa experimentar de vida eterna, obrigatoriamente,
você tem que passar pela experiência do novo nascimento. Você tem que passar pela experiência da regeneração. E é interessante porque se nós procurarmos entender um pouco mais esse processo da salvação, e se nós pudermos dividir esse processo de salvação em várias etapas, é claro que a salvação é um processo só, mas dentro dele nós observamos vários aspectos. Então, se nós pudéssemos dividir cada um desses aspectos que estão diretamente relacionados à nossa salvação, a gente vai ver que a regeneração é o ponto de partida da nossa salvação. Uma vez que Deus nos regenera, uma vez que Deus nos faz nascer de novo, Ele abre o caminho para que Ele possa operar os demais benefícios que vão redundar em toda a nossa salvação, em toda a nossa redenção. E é justamente sobre essa regeneração, meus irmãos, sobre esse novo nascimento, meus amigos, que nós iremos estudar, que nós iremos considerar na manhã de hoje. Então, ele é mais um elo, vamos assim dizer, de toda uma cadeia, de todo um conjunto, de toda uma corrente em que nós observamos o processo de salvação e, dentre várias coisas, a gente tem que considerar a regeneração que temos da parte de Deus, a regeneração que temos da parte do Senhor. Então, o nosso tema a ser trabalhado, o nosso estudo na manhã de hoje é justamente sobre a regeneração ou o novo nascimento. Em termos de definição, nós podemos definir a regeneração nos seguintes termos. Eu vou aqui abrir aspas para um determinado autor sagrado. Então, definindo a regeneração, esse autor ele diz o seguinte: a regeneração é a obra do Espírito Santo, pela qual ele, o Espírito Santo, inicialmente traz as pessoas à viva comunhão com Cristo. O Espírito Santo transforma seus corações para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrependerem do pecado, a crer no Evangelho e a se virem ao Senhor. É um pouco extensa, né, essa definição, é um pouco extensa essa conceituação, mas ela aborda todos os aspectos que nós devemos entender em relação à regeneração. Então, eu vou repetir: a regeneração é a obra do Espírito Santo, pela qual ele, o Espírito Santo, inicialmente traz as pessoas à viva comunhão com Cristo, transformando seus corações para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrepender do pecado, a crer no Evangelho e a se virem ao Senhor. Então, uma definição aqui bem clara do que seja regeneração. Então, é esse tema, irmãos, é esse tema, amigos, que nós iremos tratar na manhã de hoje. Então, basicamente, nós iremos discorrer sobre esse assunto na manhã de hoje em 4 divisões, em 4 pontos. É claro que a gente não vai abarcar todo o estudo, mas pelo menos a gente vai ter uma visão geral. Pelo menos a gente vai ter um entendimento geral acerca do que é regeneração, e já vimos isso de certa forma mediante essa definição, e de alguns aspectos que estão diretamente relacionados à nossa regeneração. O primeiro deles, por exemplo, o primeiro ponto é a necessidade de regeneração. O primeiro ponto que nós queríamos trabalhar, o primeiro ponto que nós queríamos considerar com os irmãos é a necessidade da regeneração. E aqui cabe uma indagação, e aqui cabe um questionamento, e aqui cabe uma pergunta. E qual é a indagação? Qual é a pergunta? Qual é o questionamento? O seguinte: por que, irmãos, por que, amigos, a regeneração ela é tão fundamental em todo o processo de salvação? Isso é uma indagação válida, isso é um questionamento interessante que nós devemos fazer a nós mesmos, e na medida que nós consideramos sobre essa pergunta, a gente já tem a nossa mente despertada para esse tema. Por que a regeneração ela é tão importante no processo de salvação? Porque nós, antes de experimentarmos a salvação em si, nós devemos obrigatoriamente ser regenerados. Por que que existe essa carência no ser humano? Porque nós carecemos passar pela experiência do novo nascimento. Por que que nós precisamos nascer de Deus e assim experimentar a salvação? Simples, meus irmãos.
Simples, meus amigos, por causa da condição espiritual na qual todos os homens se encontram devido à queda, devido ao pecado. De certa forma, a gente já tratou isso nos pontos anteriores, na verdade, nos estudos anteriores, mas, via de regra, a gente vai estar tocando nesse ponto para que ele possa ser realçado e assim nós possamos entender de maneira cada vez mais clara essa carência que nós temos. Em especial, a carência da regeneração, a carência do novo nascimento. Por que ela é necessária? Por causa da nossa condição espiritual. Por que ela é necessária? Porque hoje nós experimentamos os resultados da queda do pecado que Adão cometeu lá no Éden, conforme o registro de Gênesis capítulo 3. E em estudos anteriores que nós tivemos, nós observamos que a queda de Adão trouxe consigo pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte eterna e também a morte espiritual. Então, essa é a nossa condição. Essa é a nossa situação diante de Deus. Nós estamos mortos. Nós estamos mortos no sentido espiritual. Nós estamos alienados de Deus. Nós estamos separados pelo Senhor ou do Senhor em decorrência da queda do pecado de Adão. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, que foi o texto introdutório que nós lemos, em especial dos versículos 1 até o versículo 3, ele traça de maneira bem resumida essa situação e mostra que por causa dela nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos nascer de novo para que assim e somente assim a salvação torne-se uma realidade nas nossas vidas. Então, voltem, por favor, para a carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos reler os versículos 1 até o versículo 3. Efésios 2, versículos 1 até o versículo 3. Alguém já disse, e é uma verdade, que você não vai compreender o valor e a necessidade da regeneração sem que antes você entenda o seu estado de depravação espiritual. Então, a depender da visão que a gente tem do pecado, a depender da visão que a gente tem dos desdobramentos do pecado, a gente vai perceber ou não a necessidade de regeneração. Então, se você tiver uma visão limitada, se você tiver uma visão defeituosa do que é o pecado e as suas consequências, automaticamente você não vai achar tão necessário ser regenerado. Automaticamente você vai perceber que existe uma capacidade inerente, ou seja, em você mesmo, para que a partir de você possa experimentar a salvação. Então, tudo depende da compreensão que nós tivermos acerca da doutrina do pecado. Nós não entendemos corretamente a doutrina da salvação sem que nós entendamos inicialmente o que foi o pecado e os seus desdobramentos. Então, o apóstolo Paulo, de certa forma, irá fazer uma síntese aqui dessa situação. Olhem só, Efésios 2, versículos 1 até o versículo 3. Acompanhe, por favor, conosco a leitura dessa passagem. Paulo assim nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Uma descrição sucinta, uma descrição rápida, porém profunda, que Paulo ele faz da situação, da condição humana após o pecado, após a queda. Uma descrição sucinta, rápida, porém profunda da situação do homem, da situação humana após o pecado. E nesse trecho aqui do versículo 1 até o versículo 3, a gente observa pelo menos 2 coisas que são destacadas aqui pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo ele afirma a condição de morte espiritual que acometeu a todo ser humano.
Paulo, ele afirma a condição de morte espiritual que atingiu, que acometeu a todo ser humano ou a toda a raça humana. É interessante que, conforme nós observamos aqui nesse trecho, em especial no versículo 1, Paulo ele não está dizendo que o homem, espiritualmente falando, ele está doente. Não. Paulo ele está dizendo que, espiritualmente falando, o homem ele está morto. É por isso que Paulo diz, morto em delitos e pecados. Então, o pecado não afetou alguns dos nossos sentidos espirituais, ou seja, parcialmente, ou seja, em boa parte. Não, o pecado, ele simplesmente nos assassinou em termos espirituais. O pecado simplesmente, ele nos matou em termos espirituais. E é por isso que aquela pessoa que não é salva, é por isso que nós, antes de experimentarmos a salvação, nós estamos mortos em delitos e pecados. Então, o que é que isso indica na prática, meus irmãos? O que é que isso indica na prática, meus amigos? Que a corrupção natural do ser humano, ela nasce devido à servidão que ele tem do pecado e passa toda a sua vida nessa condição. Então, daí a gente explicar a propensão que o homem tem para o mal. Daí nós explicarmos a disposição que o homem tem de fazer aquelas coisas contrárias a Deus. E se ele não for regenerado, se ele não passar pela experiência do novo nascimento, isso marcará toda a sua existência aqui na terra. Por quê? Por causa dessa condição. Por quê? Por causa dessa situação espiritual. E quando nós tocamos nesse tema, quando nós abordamos esse assunto, nós não estamos sendo de forma nenhuma deselegantes, mal educados, não, nem tampouco nós estamos insultando as pessoas, não, jamais, mas nós estamos trazendo o ensinamento bíblico em relação a essa realidade que caracteriza toda e qualquer pessoa que ainda não foi alcançada pela regeneração. Elas estão mortas no sentido espiritual, elas estão alienadas de Deus, elas estão corruptas no sentido das suas ações, das suas inclinações. É claro que alguns evidenciam mais, outros menos, mas no fundo, essa situação ela acomete todas as pessoas, com exceção de Cristo, e por isso nós precisamos da regeneração. Por isso nós precisamos nascer de novo. Por quê? Estamos mortos. Mortos como? Em delitos e pecados. Então, nesse trecho, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo faz essa descrição. Ele nos ensina acerca da nossa condição espiritual, da nossa morte espiritual, razão pela qual carecemos de regeneração. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não para por aí. Num segundo momento, aqui desse trecho, ele mostra também a servidão. Ele mostra também a escravidão a qual a raça humana ela está submetida. A escravidão a qual a raça humana ela está submetida. É por isso que nesse trecho, sobretudo nos versículos 2 e também no versículo 3, Paulo ele destaca 3 senhores que exercem controle sobre o homem sem Deus, sobre o homem que não passou pela experiência da regeneração. E quais são esses 3 senhores? Quais são esses 3 dominadores que exercem a sua influência sobre a vida daquelas pessoas que estão em pecado e por isso elas carecem da regeneração? Em primeiro lugar, Paulo fala do primeiro senhor, ou do primeiro dono do homem sem Deus, que é o mundo. Veja que no versículo 2, ele fala no curso deste mundo. Então, o mundo exerce o domínio na vida daquelas pessoas que não experimentaram ainda da regeneração. O segundo senhor, o diabo. Também no versículo 2, Paulo fala do príncipe da potestade do ar que está sujeitando aquelas pessoas que estão sem Deus hoje. E também no versículo 3, o apóstolo Paulo ele fala de um terceiro senhor que é o quê? A carne. Por isso ele diz as inclinações da carne, mostrando a influência que a nossa carne ela exerce sobre as nossas vidas, nos escravizando. Então veja, meus irmãos, veja, meus amigos, isso não é algo ofensivo, mas é apenas descritivo da situação humana. Veja que não só estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós estamos sendo assenhorados, dominados por esses 3 senhores: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. E por isso, nessas condições, nós precisamos de regeneração, por isso, nessas condições, nós precisamos nascer de novo.
se não bastasse a nossa própria situação, nós estamos sob esse domínio e por isso nós temos, emergencialmente, e por isso nós temos, fundamentalmente, a necessidade de passarmos pela experiência da regeneração. Então, num quadro como esse, em que uma pessoa está morta em delitos e pecados, num quadro como esse, em que ela está sujeita ao mundo, sujeita ao diabo, sujeita à sua própria carne, como é que uma pessoa dessa, por si mesma, ela pode se voltar para Deus? Como é que uma pessoa numa situação como essa, ela pode dela mesma se voltar para o Senhor? É impossível, meus irmãos, é impossível. Por isso o homem carece dessa regeneração, porque esse é o quadro, essa é a pintura que as Escrituras Sagradas fazem dele. Alguém que está morto em delitos e pecados, alguém que está escravizado pelo mundo, pelo diabo, pela sua própria carne, e nada, a não ser a ação divina regenerando seu coração, lhe dará a salvação que ele tanto precisa na sua vida. E aí, quando você observa, e quando você vê as Escrituras como um todo, você vai encontrar mais e mais confirmações nesse sentido. Você vai encontrar mais e mais ensinamentos da palavra de Deus apontando para essa mesma triste realidade que marca o ser humano. Por exemplo, quando nós voltamos a nossa atenção para o Antigo Testamento, nós aprendemos alguns detalhes da terrível condição, da terrível situação na qual se encontram os seres humanos e por isso eles precisam, por isso eles carecem de salvação. Eu vou usar apenas um profeta, eu vou usar apenas o profeta Jeremias, a fim de que nós possamos confirmar essa verdade. Abram por favor aí, Jeremias capítulo 17. Tempo nos faltaria para a gente poder discorrer sobre esse assunto de maneira mais detalhada. Então é apenas para a gente ter a noção que não só é uma coisa do Novo Testamento, é uma realidade também asseverada no Antigo Testamento e que aponta para a mesma situação. Precisamos de regeneração, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de obtê-la e de alcançá-la. Veja como a Bíblia descreve o coração humano. Veja a descrição que a Bíblia faz do ser humano. Veja, Jeremias 17, versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto o que o coração, quem o conhecerá? Coração aqui, vale ressaltar, ele não está se referindo ao órgão responsável pelo bombeamento do nosso sangue, e assim espalhar o sangue para todo o nosso organismo. Não, o coração ao qual se refere aqui Jeremias é aquilo que diz respeito ao centro da personalidade humana, aquilo que nós temos no mais íntimo, aquilo que nós temos no nosso mais profundo interior, de onde partem as nossas ações, de onde partem as nossas palavras, de onde partem as nossas ações. É aquilo que nós chamamos do centro da personalidade humana, é o nosso coração. Então, como é que está o centro da personalidade humana? Como é que está o centro da fonte humana? De onde saem suas palavras, de onde saem os seus pensamentos, de onde saem as suas ações? Jeremias diz, ele é enganoso e ele está desesperadamente corrupto. Somente Deus pode conhecê-lo, somente Deus pode prescrutá-lo. Então, é assim, meus irmãos, é assim que a Bíblia descreve o homem. Como é que um homem dele, por ele mesmo, pode experimentar a salvação com um coração como esse? Isso é impossível, humanamente falando, espiritualmente falando, isso é impossível. Mas conforme nós falamos, nós vamos dar outra passadinha em Jeremias, e aqui eu quero que você volte um pouco a sua Bíblia para Jeremias capítulo 13. Eu vou parar apenas nesses dois exemplos e aí a gente vai fechar esse ponto. É só para a gente poder ter a nossa memória aguçada em relação a esse assunto. Jeremias 13, versículo 23. Olhem só o que nos diz aqui o profeta. Pode, acaso, o etíope, ou seja, o africano, mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Aqui é interessante que o profeta ele faz uma pergunta de retórica, né? Aquela pergunta que você já sabe imediatamente a resposta. E aí ele traz pelo menos duas ilustrações, uma do campo humano e o outro do campo da natureza. Do campo humano, pode uma pessoa que nasce na África, que ela tem a sua tonalidade escura da pele,
ela pode por si mesma ficar branca? É impossível, meus irmãos. Isso é impossível, porque está na sua natureza. Ela já nasce assim, está no seu DNA. Da mesma forma, pegando o exemplo da natureza, pode um leopardo mudar as manchas com as quais ele já nasce? Não, por quê? Porque faz parte da natureza. E aí, uma vez que você compreende essas duas coisas, o profeta, ele conclui: então vocês podem fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Também não. Da mesma forma que o negro não pode ficar branco por ele mesmo, da mesma forma que um leopardo não pode nascer sem manchas, nós não podemos fazer nada espiritualmente bom, uma vez que nós já estamos acostumados a sempre fazer o mal. E aqui eu faço uma observação: às vezes tem determinadas pessoas que externam mais o pecado do seu coração, com toda certeza. Às vezes ela dispõe de mais meios para isso. Agora, o grande fato que é ensinado nas Escrituras Sagradas é que todo homem nasce nessa condição, e por causa disso ele é carente da regeneração, porque somente através dela ele pode experimentar a salvação. Então, a carência, meus irmãos, a carência, meus amigos, do homem de ser regenerado por Deus é um ensino que nós encontramos na Bíblia Sagrada, é um ensino que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Um homem de Deus no passado, mostrando essa carência que o homem tem, ele falou o seguinte, abro aspas para esse homem: a menos que Deus dê vida, os pecadores nunca podem verdadeiramente crer. Simplesmente não temos condições requeridas para isso. Eu vou repetir: a menos que Deus dê vida, os pecadores nunca podem verdadeiramente crer. Simplesmente não temos as condições requeridas para isso. Então, fica difícil você chegar para uma pessoa que não foi salva e dizer creia, creia, creia. Ela não tem essa capacidade dela mesma. E o que é que vai ser necessário? Ela ser regenerada. E a gente vai ver isso lá na frente, como vai ser desdobrado. Então, por que essa carência? Por que essa incapacidade? Justamente por causa do pecado. E repito, aqui não é nada ofensivo, mas é apenas exortativo, de maneira que vem esclarecer aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, por que o ser humano sem Deus, por que o ser humano não salvo, ele precisa ser regenerado? Por causa da sua condição espiritual decorrente da queda. Ele está morto nas suas transgressões, ele está sujeito à sua carne, sujeito ao mundo, sujeito ao diabo, e é uma coisa essencial, está na sua própria natureza, e por isso ele precisa de algo fora dele, para que a salvação seja uma realidade na sua vida. Então, este era o primeiro ponto que nós queríamos considerar na manhã de hoje: a necessidade da regeneração, a necessidade da regeneração. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar com os irmãos um outro ponto, ou seja, a natureza da regeneração. A natureza da regeneração. A regeneração, meus irmãos, meus amigos, ela consiste, conforme nós vimos na definição, na parte introdutória desse estudo, a regeneração, ela consiste no ato soberano de Deus em conceder vida espiritual ao homem. Então, se nós pudéssemos resumir uma definição bem direta do que seja regeneração, nós poderíamos defini-la nesses termos. Nós poderíamos defini-la através desse conceito. Regeneração consiste no ato soberano de Deus em conceder vida espiritual ao homem. Esse processo da regeneração, ele ocorre de maneira instantânea. Esse processo da regeneração, ele acontece de maneira sobrenatural. Esse processo da regeneração, ele ocorre no subconsciente do ser humano, naquilo que está abaixo dos nossos pensamentos, naquilo que está abaixo da nossa consciência, da nossa razão. Então, são características aqui interessantes, que nos ajudam a entender, a compreender de maneira mais detalhada o que é a regeneração. É um ato que acontece de maneira instantânea. Ninguém vai se regenerando aos poucos, como que fosse um processo, e aí ele chegasse ao ápice num dado momento da sua vida. Não, a regeneração ela é instantânea, ela é sobrenatural. Por quê? Você não vê, porque você não consegue tocá-la, porque você não consegue enxergá-la, mas você vai sentir na sua vida. É algo que acontece dentro do interior do ser humano, e ela acontece também no nosso subconsciente, ou seja, por trás da nossa razão, que também a gente não enxerga, mas a gente vai experimentar
os efeitos dela. Então, se a gente pudesse trabalhar num sentido mais específico, a gente poderia dizer que a regeneração, no seu processo em si, na sua natureza, na sua essência, ela vai acontecer, ela vai ocorrer em duas frentes. Em primeiro lugar, a regeneração ela se dá quando Deus nos ressuscita espiritualmente. A regeneração ela vai se dar quando Deus nos ressuscita espiritualmente. Voltem mais uma vez para Efésios capítulo 2. Se nós estamos mortos, para sermos regenerados, a gente tem que receber vida. Então a gente passa por aquilo que nós chamamos de ressurreição espiritual. Efésios 2:1, Efésios 2:4, Efésios 2:5. A parte inicial do versículo 1. Veja, em que consiste a regeneração? Em primeiro lugar, numa ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual do pecador. Paulo diz, verso 1, em relação a Deus: Ele vos deu vida. Por quê? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, espiritualmente falando, nós estávamos mortos. Chega um dado momento na nossa vida que Deus, pela sua graça e misericórdia, através do Espírito Santo, nos dá vida, nos faz reavivar no sentido espiritual, aplica a sua nova vida, como a gente vai ver lá na frente. Então, a regeneração, o novo nascimento, em primeiro lugar, é uma ressurreição da nossa morte e morte espiritual. Mais adiante, versículo 4 e também versículo número 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, agora, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja que em Cristo Deus nos dá vida, em Cristo Deus nos ressuscita espiritualmente. Estão lembrados de um dos estudos anteriores que nós tivemos, salvo engano, há 15 dias, da nossa união com Cristo, que nós estamos ligados a Cristo na regeneração? Então, há um determinado momento na nossa vida que essa ligação ela é efetivada. E nesse exato instante nós somos regenerados. Por quê? Deus nos faz ressuscitar da morte espiritual na qual nós estávamos. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente entra nos meandros da regeneração. A gente consegue vislumbrar de maneira mais detalhada o que ela é de fato na nossa vida. Então, regeneração é isso. É você estar morto em delitos e pecados, e num dado momento Deus ele implanta vida no seu coração, através da sua união com Cristo, e aí você passa a ser ativo espiritual. Se antes você estava separado de Deus, se antes você estava alienado de Deus, se antes você era inimigo de Deus, se antes você procurava desobedecer a Deus, tudo é mudado instantaneamente. Isso é um milagre, meus irmãos, é um grande milagre, um poderoso milagre que Deus ele opera e opera em nossas vidas. Então, esmiuçando, o que é a regeneração? Em primeiro lugar, é uma ressurreição espiritual que Deus opera no pecador. Nesse mesmo ato de ressurreição espiritual, o que é que Deus faz mais? Em segundo lugar, Deus ele concede vida espiritual. No mesmo ato de ressuscitar o homem da sua condição de morte espiritual, instantaneamente, juntamente, Deus ele concede vida espiritual ao pecador. A regeneração, meus irmãos, a regeneração, meus amigos, proporciona a vida do alto, a vida celestial, concedida soberanamente por Deus no pecador ou ao pecador. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá no Evangelho de João e vamos entender esse aspecto dessa concessão da vida espiritual que Deus soberanamente nos dá através do seu Espírito, de acordo com as palavras que Cristo falou com Nicodemos. Abram aí, João capítulo 3. Irmãos, talvez hoje eu vá demorar um pouco no nosso estudo, tanto aos irmãos presentes, como também aos irmãos em casa. Então, se faz necessário, porque a gente precisa dar esse detalhamento. Então, se você puder seguir no estudo e acompanhá-lo, vai ser bom, ok? Mesmo que demore um pouco, eu acho que vale a pena. Acho não, tenho certeza. João capítulo 3. Como eu sempre gosto de dizer, eu não gosto de trabalhar com superficialidade, eu gosto de trabalhar com detalhes, para que a gente possa entender as coisas como de fato elas são. João capítulo 3, versículo 3. Veja que aqui Cristo está dialogando com Nicodemos.
Ele era um doutor da lei, ele era um líder religioso, mas só que existia uma dificuldade na vida de Nicodemos: ele não era salvo. Então isso significa dizer que você pode ter uma boa herança religiosa, significa dizer que você pode ter um bom conhecimento da palavra, sem contudo você não ser salvo, sem contudo você não ser regenerado. Olha o problema, olha a dificuldade. Então é nesse contexto que Cristo conversa com Nicodemos. Veja o que ele nos diz aqui no versículo 3. Veja como ele fala da regeneração como a concessão da vida celestial, da vida do alto para nós. Olha só, João 3, versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode experimentar a comunhão com o Senhor. Se alguém não nascer de novo, não pode ser salvo. É aquilo que eu falei antes, é uma condição sine qua non, sem a qual, então, tem que ser regenerado, tem que nascer de novo, tem que nascer do alto. Versículo 5, versículo 7, melhor dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa palavra aí, novo, que nós temos, se nós fôssemos fazer uma tradução mais fiel, mais exata, melhor dizendo, nós poderíamos traduzir pela palavra do alto, do alto. Então, se a gente pudesse substituir, a palavra novo, em todas as vezes que ela aparece aqui em João, a gente pode substituir naturalmente pela palavra do alto, que teremos uma tradução mais exata. Então, o que é que Cristo está ensinando? O que é que Cristo está mostrando? Que através do Espírito Santo, no ato da regeneração, Deus ele vem até aquela pessoa que estava morta no sentido espiritual e lhe concede vida celestial, lhe concede vida do céu, lhe concede vida do alto, lhe concede a própria vida de Deus. É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, em que consiste a nossa regeneração. Olhem só o que nós temos no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o responsável por implantar essa vida celestial e por nos ressuscitar espiritualmente é quem? É o Espírito Santo. Veja que a salvação ela é soberana. Veja que a salvação ela pertence de fato ao Senhor. Da mesma forma que é impossível nós autogerarmos, a gente precisa dos nossos pais, um pai e uma mãe, para que a gente possa receber vida. Da mesma forma, no sentido espiritual, a gente precisa da ação de Deus, a gente precisa da operação do Espírito Santo, para que Ele possa não só nos ressuscitar espiritualmente, mas para que também Ele possa nos conceder a vida celestial e assim, somente assim, a gente possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu pergunto aos irmãos, é ou não é um milagre? E eu pergunto aos irmãos, é ou não é uma coisa fantástica a regeneração? É, meus irmãos. E sobretudo quando você consegue ter essa visão mais aprofundada dessa realidade nas nossas vidas. Nós podemos ilustrar essa ação regeneradora de Deus, esse processo regenerador de Deus, com um dos milagres que Jesus Cristo ele operou ao longo do seu ministério aqui na terra. Conforme nós observamos lá no Evangelho de João, Cristo ele ressuscitou a Lázaro. Foi uma ressurreição física? Foi. Mas essa ressurreição física, ela serve para nós entendermos aquilo que acontece espiritualmente quando Deus ele opera a regeneração nas nossas vidas. Na verdade, para nós termos uma boa compreensão da vida de Cristo, o ministério de Cristo, a gente precisa ter essa percepção. Os grandes milagres que Jesus Cristo ele realizou aqui na terra, na verdade, além de ser demonstrações do seu poder, eles apontavam também para a obra que Cristo ele realiza no sentido espiritual. Então, quando ele lá, conforme nós veremos, em João capítulo 11, ele dá vida física a Lázaro, ele está mostrando que da mesma forma ele dá vida espiritual ao pecador que está morto em delitos e pecados. Então vamos voltar um pouco às nossas Bíblias para o Evangelho de João capítulo 11. Voltar não, no caso adiantar, porque a gente estava em João 3. Versículos 43 e 44. A situação, nós já todos sabemos. Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, ele já estava naquilo que nós chamamos de estado de putrefação, ou estado de decomposição, estava apodrecendo, em outras palavras, cheirando mal, entendeu? Então,
há 4 dias ele estava assim. Para você ver o que acontece, é só você deixar um defunto 4 dias que você vai ver e ninguém vai nem conseguir chegar perto, porque vai feder, vai cheirar mal, enfim, vai ser algo complicado. Então, essa era a condição de Lázaro, 4 dias. Versículo 43. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, no caso é Jesus Cristo: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então é isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, que acontece na vida de uma pessoa no sentido espiritual. Cristo, ele dá vida. E no caso de Lázaro, coisa fantástica. Eu não sei como foi isso, eu não sei como de fato aconteceu, mas uma pessoa que já está no estado de decomposição, simplesmente ela tem esse estado revertido, simplesmente ela volta a viver novamente e passa a ter uma vida normal, no sentido físico. É assim que Deus faz no sentido espiritual. Ele reativa, ele ressuscita, ele concede vida, de sorte que agora você ouve a voz de Cristo e você obedece à voz de Cristo. Isso é um milagre, isso é um grande milagre. E é justamente por causa dessa razão, irmãos, amigos, que Cristo é o único, preste atenção nisso, Cristo é o único que, mediante a sua palavra, tem o poder, tem a capacidade de ressuscitar mortes espirituais. E o próprio João fala isso, na verdade o próprio Cristo fala isso, registrado por João. Voltem um pouco agora, João capítulo 5. Cristo é autor, mediante o seu Espírito, da nossa regeneração. Olha só que coisa maravilhosa. João 5, versículos 24 e 25. Do mesmo jeito que ele ressuscitou Lázaro fisicamente, ele ressuscita o pecador espiritualmente, porque ele mesmo falou que faria isso, e que tem o poder e a capacidade de fazer isso. Acompanhe conosco, João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve, Cristo disse, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, os que ouvirem serão ressuscitados espiritualmente, os que ouvirem serão capacitados para crer, se tornarão filhos de Deus e experimentarão da sua salvação. Aqui é a essência, aqui é a natureza da ressurreição. É nós sermos ressuscitados espiritualmente falando, é nós recebermos vida celestial através do Espírito pela operação da palavra de Cristo. É assim, irmãos, é assim, amigos, no seu sentido um pouco mais detalhado, que se dá a regeneração. Então, nós já vimos, em primeiro lugar, a necessidade da regeneração. Nós acabamos de ver, em segundo lugar, a natureza da regeneração. Mas agora, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos um instrumento para a regeneração. O instrumento para a regeneração. Não perca a sequência. Em primeiro lugar, a necessidade. Em segundo lugar, a essência. Em terceiro lugar, o instrumento através do qual nós somos beneficiados com o milagre da regeneração. Qual é? Irmãos, amigos, a regeneração, ela acontece em nossas vidas por meio da pregação da palavra. A regeneração, ela ocorre, a regeneração, ela se dá, a regeneração, ela é experimentada nas nossas vidas mediante a pregação, o anúncio da palavra de Deus, o anúncio da palavra do Senhor. Os que ouvem a voz de Deus pela sua palavra se tornam vivos, da mesma forma que aconteceu com Lázaro. Ele ouviu a voz de Cristo: Lázaro, sai para fora, e ele saiu, porque junto com a palavra de Cristo houve a concessão do poder de Deus para que ele recebesse a vida física, atendesse a voz de Cristo e saísse vivo daquela sepultura. Então, é assim que acontece também no sentido espiritual. Nós somos regenerados e somos regenerados através ou pelo instrumento da palavra. O apóstolo Paulo disse isso, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nada mais é do que uma demonstração da regeneração. Logo, a regeneração, ela vem também através da pregação da
palavra. E aqui eu queria citar um exemplo bem claro, que comprova tudo isso que nós estamos dizendo, que comprova tudo isso que nós estamos falando. É o exemplo de Lídia. E a gente vai ver a ligação que há entre a pregação da palavra e Deus implantar a regeneração no pecador. A gente vai observar a ligação que há entre a ministração do Evangelho e Deus conceder nova vida ao pecador. Veja, Atos 16. Atos 16. Aqui nós vemos a conversão de Lídia. E de maneira específica, eu não vou ler todo o texto porque não dá tempo, mas pelo menos chamar a atenção para o fato em si e vermos como isso ocorreu. Atos 16, versículo 14. 13 e 14. 13 e 14. É assim que acontece na vida das pessoas. Foi assim que aconteceu na nossa vida. Porque se não acontecer dessa forma, podemos ter experimentado tudo, menos a regeneração. Esse é o problema, ok? Então, versículo 13. Descreve aqui Lucas: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres para ali tinham ocorrido. Então veja que Paulo, ele fala a um determinado grupo de mulheres que havia se destinado a um determinado local. Ok. Versículo 14. Certa mulher desse grupo de mulheres, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Escutava o quê? A pregação de Paulo. E o que é que acontece em meio a esse processo? Por favor, prestem atenção. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, essa abertura que Deus fez no coração de Lídia, no centro da sua personalidade, para que ela pudesse entender a pregação de Paulo, é na prática que nós chamamos de regeneração. É na prática que nós chamamos de novo nascimento. Lembremos-nos do que disse Jeremias, que o coração humano, antes da salvação, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E aqui você vai ver Deus operando, através da pregação da sua palavra, abrindo o coração de uma mulher, para que ela pudesse atender, entender e aceitar tudo aquilo que estava sendo pregado. Não existe salvação sem que haja a pregação da palavra. Não existe regeneração sem que haja a pregação da palavra. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que a gente não concorda com o apelo. Para que apelar? A pregação tem que ser um apelo, mas não há necessidade de você poder fazer uma cerimoniazinha depois da pregação, tocando o emocional das pessoas, para que assim vocês possam fazer entendê-la que ela foi salva, que aceitou a Jesus. Não, ela tem que aceitar pela palavra. Por isso que a palavra tem que ser fiel. Por isso o evangelismo tem que ser fiel às Escrituras e deixar que Deus, ele opere. E é interessante porque quando você vai ler as Escrituras Sagradas como um todo, você vai observar a confirmação que essa verdade tem de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas. Eu queria chamar a atenção pelo menos a dois textos que mostram isso. Mostram o quê? A ligação que há entre pregação e regeneração. A instrumentalidade da pregação em meio ao processo de regeneração. Abram, por favor, aí. Tiago, capítulo 1, versículo 18. É aquilo que a gente sempre gosta de dizer. Quando nós deixamos de fazer algo ou fazemos algo, existe uma razão para isso. Então, voltando à questão do apelo, quando a gente não faz, é porque nós temos algum motivo. Nada acontece por acaso, pelo menos comigo não é assim. Então, qual o motivo? É a palavra, somente as Escrituras. Tiago 1, versículo 18. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Falando Tiago aos crentes da dispersão. Pois, segundo o seu querer, ou seja, o querer de Deus, veja, ele nos gerou, através de quê? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja quem é o autor da salvação, é Deus. Ela ocorre motivada pela sua vontade, ela se dá pela instrumentalidade da pregação da sua palavra. Então há alguma coisa de misteriosa que aí eu não sei dizer, porque Deus não permite que nós entendamos isso, mas há algo de misterioso quando nós abrimos a palavra e expomos a palavra na fidelidade, no poder de Deus,
onde Deus age através disso, abre o coração das pessoas e faz com que elas aceitem essa palavra. É um mistério, por isso que é uma obra sobrenatural, é instantânea, ocorre no subconsciente das pessoas. Agora, ela virá sempre através da pregação da palavra. Um pouco mais adiante, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, 23. Olhem só o que nos diz aqui, ó. A gente até já viu isso, né, nas meditações de Pedro. Falando para os cristãos: pois fostes regenerados. Olha só a declaração inicial: fomos regenerados. Prossegue o autor: não de semente corruptível, mas de incorruptível. Veja, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Está vendo aí, meus irmãos? Que a nossa regeneração, ela não se deu por causa de coisas corruptíveis, mas sim por causa de algo incorruptível. E o que é isso? A palavra de Deus. Conforme Pedro aqui diz, essa mesma palavra que é viva e que é permanente. É a palavra que opera no processo da regeneração. É interessante porque quando você entende esse ponto, você vai compreender por que as pessoas têm reações diferentes em relação à palavra. Muitas vezes você está pregando aqui no auditório, muitas vezes você está pregando a um grupo de pessoas descrentes, você faz o mesmo anúncio, você faz a mesma exposição, você dá o mesmo ensino, só que tem umas que aceitam e tem outras que não. Por que isso? Porque ela é mais capacitada intelectualmente? Não, de jeito nenhum. Porque ela fez alguma coisa para merecer isso? Não, de jeito nenhum. Porque existem determinadas pessoas às quais Deus abre o entendimento para que elas possam receber a palavra do Senhor e outras não. É simples assim. É simples assim. Foi o caso de Lídia, que é registrado pelo menos naquele contexto, que somente ela abriu o coração para receber a palavra. Se outras mulheres ali naquele contexto receberam, a gente não tem informação precisa, pelo menos eu não consigo enxergar isso no texto. Então, meus irmãos, isso nos faz entender essa reação distinta que as pessoas têm em relação à palavra. Você prega o mesmo sermão, você faz o mesmo estudo, você faz a mesma exposição, só que tem pessoas que recebem, tem outras que não. Por quê? Porque a algumas Deus concede o privilégio da regeneração e a outras não, pelo menos não naquele momento, pelo menos não naquela circunstância. Há casos que a situação ela fica por tempo determinado, mas isso explica justamente esse fato. Além disso, quando você entende esse aspecto, você percebe a urgência que tem, a necessidade que há em cada um de nós de pregarmos a palavra do Senhor. E alguns podem até objetar, né? Alguns podem até criticar: como é que eu vou pregar? Qual o estímulo que eu tenho para pregar se eu sei que todas as pessoas não têm capacidade de entender o que eu vou dizer? Se todas as pessoas não vão ter a capacidade de entender a mensagem do Evangelho? Então, qual é a motivação? Qual é o estímulo que eu vou ter para pregar o Evangelho? Simples. Elas não vão ter a capacidade de entender a palavra até o momento que Deus abra o seu coração. E é sempre nessa esperança que a gente deve pregar. Que todos não têm condições, isso aí eu sei, para poder mais claro, principalmente naquilo que a gente vive em relação à condição espiritual do homem. Mas se Deus agir com graça, se Deus agir com misericórdia, no seu tempo, sob suas condições, Ele vai sim abrir o coração daquela pessoa. Então por isso que eu devo falar ao máximo possível, por isso que eu devo ser perseverante na palavra, por isso que eu devo ser fiel na pregação e esperar que Deus se agrade, mediante a sua vontade, Ele possa chamar alguns para a salvação. E Ele vai fazer isso. Ele vai conceder vida espiritual para que a pessoa possa atentar, para que ela venha receber e para que ela venha obedecer a palavra do Senhor. A título de ilustração, eu queria que nós víssemos um exemplo. A gente está chegando na parte já, nos momentos finais, né? Só haverá mais um ponto. Mas abra aí, por favor, em Mateus capítulo 9, só para a gente ilustrar como é que se dá isso. O poder que vem pela palavra de Cristo, né? O homem não tem capacidade? Sim, eu sei, mas a gente tem que falar a palavra de Cristo. É nesse momento que Ele vai dar capacidade para que o homem possa se voltar para Ele. Aqui é uma ilustração que opera também no sentido espiritual. Mateus capítulo 9, versículos 6 e 7. Mateus 9, versículos 6 e 7. Aqui é um paralítico, né, que almejava ser curado. E veja que ele não podia se autocurar. O homem não pode se auto-regenerar.
Existe uma contestação dos escribas e fariseus pelo fato de Cristo ter ensinado aquele homem que ele devia se arrepender. E aí, o que nós observamos no decorrer da passagem. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 7. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Aquele homem sabia que não conseguia fazer de si mesmo, até porque ele já havia vivido uma vida paralítico. Então, através da palavra de Cristo, ele recebeu o poder e a capacidade de locomoção que não tinha, e assim se voltou para Cristo, e assim se voltou para o Evangelho. Então, isso ilustra, meus irmãos, o que acontece com cada um de nós. Nós não temos a capacidade, mas mediante ouvir a palavra, ela nos dá o poder de nós a aceitarmos e nos voltarmos para ela. E é justamente nesse instante que ocorre a regeneração. Então, sempre através da palavra de Cristo, sempre através da palavra do Evangelho. Então, um instrumento para a regeneração. A título de recapitulação, foi o que nós vimos até agora. Nós vimos a necessidade de regeneração, nós já vimos a essência da regeneração, acabamos de ver o instrumento para a regeneração. Mas há um quarto e último ponto que eu queria trabalhar, fechando assim a nossa exposição na manhã de hoje. Ou seja, os indícios da regeneração. Os indícios da regeneração. Nós podemos dizer, meus irmãos, meus amigos, que a regeneração ela é uma obra invisível que produz efeitos visíveis. É um jogo de palavras, mas temos aqui uma verdade. A obra da regeneração é uma obra invisível que produz efeitos visíveis. A semelhança do vento, que não pode ser visto, mas ele é sentido, assim também é a obra da regeneração. Deus ele opera de maneira misteriosa, silenciosa, sobrenatural, no nosso subconsciente, mas a partir do momento que você experimenta a regeneração, a partir do momento que você nasce de novo, você vai perceber os efeitos, os resultados que essa regeneração produzirá na sua vida. E aí, irmãos, e aí, amigos, quando a gente faz uma rápida leitura na primeira carta de João, que ele escreve, nós vamos perceber alguns dos indícios de uma pessoa regenerada, algumas das características de uma pessoa regenerada, algumas das marcas que acompanham uma pessoa regenerada. E quais são esses indícios? Quais são essas marcas? Vamos ver na parte final do nosso estudo, hoje pela manhã. Em primeiro lugar, uma pessoa que é regenerada, o primeiro indício é que ela vive uma vida santificada. A pessoa que é regenerada, ela vive uma vida santificada, ou seja, ela experimenta da santificação. Abram aí, e agora a gente não vai sair de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 29. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça, olha, é nascido de quem? Dele. Quem vive a justiça, quem vive na obediência, que procura viver uma vida santificada, comprova que nasceu de Deus, assim como Ele é justo. Então, da mesma forma que Deus é justo, quem nasce de Deus vive também na justiça. Da mesma forma que Deus é justo, quem nasce de Deus vive em santidade. É um indício. Mais adiante, versículo 9 do capítulo 3. Está pertinho aí, né? 1 João 3,9. Diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quer comprovar se uma pessoa é não regenerada? Veja o comportamento que ela tem em relação ao pecado. Se ela não vive uma vida de temor, se ela não vive uma vida de justiça, se ela não procura viver uma vida separada do pecado, não há nenhuma razão da gente dizer que aquela pessoa é salva. Não há nenhuma razão de nós dizermos que aquela pessoa passou pela experiência da regeneração. Por outro lado, se é uma pessoa que luta com o pecado, não significa dizer que ela é perfeita,
mas que luta ferrenhamente contra o pecado, que procura viver consagrado a Deus, que procura fazer uso dos meios de graça para cada vez mais se voltar para o Senhor, isso é um indício, meus irmãos, que aquela pessoa foi regenerada. A luta que ela tem contra o pecado, o desenvolvimento que ela faz por uma vida de santificação, o esforço que ela tem para ver a justiça de Cristo, isso demonstra sim que ela é uma pessoa regenerada, que ela é uma pessoa que passou pela experiência do novo nascimento. A gente não precisa julgar ninguém, mas como Cristo disse, pelos frutos se conhece uma árvore, ok? Então, santificação, mas não só santificação. Uma pessoa regenerada, ela nutre amor pelos irmãos. Uma pessoa que nasceu de novo, ela nutre amor pelos irmãos em Cristo. Vejam aí, capítulo 4, versículo 7. Não vou sair de João, primeira carta. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros. Qual a razão? Porque o amor procede de Deus. E o que mais? E todo aquele que ama, no caso ao irmão, veja, é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando você nasce de novo, você amará a todas as pessoas que também nasceram de novo. Quando você é inserido na família de Deus através da regeneração, naturalmente você vai amar a todas aquelas pessoas que também foram inseridas na família de Deus. Se por outro lado você é uma pessoa rancorosa, que não ama o irmão, que não tem comunhão com o irmão, avalie se de fato você passou pela regeneração. Então veja, quem é regenerado vive em santidade. Quem é regenerado ama os irmãos. Quem é regenerado demonstra fé. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. Quem é regenerado demonstra fé. 1 João capítulo 5, versículo 1. Abram aí, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 1. Veja o que João nos diz aqui, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, veja, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele fala do amor, mas eu queria destacar aqui a crença, a fé, entendeu? Então todo mundo que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Quem coloca a sua confiança em Cristo, não nele mesmo, não nas coisas, é uma comprovação tácita de que a regeneração se deu naquela vida. Ele tem fé. Então, ó, quem nasce de Deus vive em santidade, quem nasce de Deus ama os irmãos, quem nasce de Deus demonstra fé, quem nasce de Deus vence o mundo. Quem nasce de Deus vence o mundo. Capítulo 5, versículo 4. Olhem só o que nos diz aqui. Porque todo o que é nascido de Deus, veja, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mundo aqui diz respeito a conjunto de valores que se opõem a Deus, se opõem ao Evangelho. Então quem nasce de Deus, quem é regenerado, mesmo enfrentando o mundo como adversário, em virtude de Deus estar nele, em virtude do Espírito Santo agir nele, ele vai vencer e não vai se dobrar aos valores predominantes ou prevalecentes no mundo. É uma realidade, é uma realidade. Então, ó, é santificado, ama os irmãos, tem fé, vence o mundo. Em quinto lugar, é protegido pelo diabo. Quem é regenerado é protegido pelo diabo. Versículo 18. Versículo 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Já vimos isso. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo pode até tentar, ele pode até se insurgir contra nós, e ele faz isso constantemente. Agora, se passamos pela experiência do novo nascimento, se passamos pela experiência da regeneração, a certeza que nós temos mais concreta da nossa vida é que o diabo não vai nos tocar. E nós vamos ser preservados no nosso caminho até nosso encontro com o Senhor. Daí a questão de nós entendermos a perseverança dos santos e a certeza que nós devemos ter em relação à nossa salvação. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, nós aprendemos que a regeneração, ela marca os cristãos com os seguintes aspectos: justiça, aversão ao pecado, amor aos irmãos, fé em Jesus, vitória sobre o mundo e vitória sobre o pecado. É um pacote completo. É um pacote completo. Por isso, repito, a regeneração
é o grande milagre que nós experimentamos na nossa vida aqui na terra. Então, nesta manhã de hoje, nós vimos 4 pontos relacionados com a regeneração. Em primeiro lugar, nós consideramos a necessidade da regeneração. Em segundo lugar, nós vimos a essência da regeneração. Em terceiro lugar, nós consideramos a palavra de Deus como instrumento para a regeneração. E, em quarto lugar, nós consideramos alguns indícios da regeneração. E nessa parte final, o que é que fica para cada um de nós? Nessa parte final, quais são algumas aplicações que nós podemos extrair para as nossas vidas? Colocamos aqui pelo menos 3, para a gente poder concluir o nosso estudo, se for o caso, abrir para alguma pergunta. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos entender, diante de tudo isso que nós aprendemos, diante de tudo isso que foi colocado, veja, que não existe coração endurecido que possa resistir ao poder do Altíssimo. Não existe coração endurecido que possa resistir à ação do Altíssimo, ou ao poder do Altíssimo. Pense em algo que nos conforta, pense em algo que nos traz paz ao coração. Nós lidamos com muitas pessoas, muitas delas até parentes nossas, sobretudo aquelas pessoas que a gente nutre um amor muito grande, mas que infelizmente ainda não passou pelo processo de regeneração. E às vezes, quanto mais nós falamos, quanto mais nós pregamos, quanto mais nós testemunhamos, mas a pessoa rejeita, e aí a gente começa a pensar, mas como fulano de tal tem um coração endurecido? Eu sei que ele tem, mas esse coração endurecido, ele não vai ser capaz de resistir à ação do poder do Altíssimo. Quando a gente prega a palavra, e quando prega na confiança da ação de Deus, e quando o Espírito Santo age mediante a palavra, pode ser quem for, ela vai ter o quebrantamento do seu coração e vai se voltar para ao Senhor. Isso conforta muito, meus irmãos. Isso conforta muito, minhas irmãs. E faz com que nós entendamos que é necessário não somente nós sermos fiéis à pregação da palavra. A gente não precisa modificar a palavra. A gente não precisa modificar o culto para que ele possa ser mais aprazível às pessoas sem Deus. Não, porque todos estão na mesma situação. O que a gente deve fazer é pregar o evangelho genuíno, fiel, confiando, descansando em Deus, porque se Deus quiser, Deus trabalha naquele coração, quebranta aquela vida e faz com que ela experimente a salvação em Cristo Jesus para a glória do seu nome. Essa é uma grande verdade e aplicação para as nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Nós precisamos avaliar as nossas vidas procurando indícios que comprovem a nossa regeneração. Nós precisamos avaliar as nossas vidas comprovando ou procurando indícios que comprovem a nossa regeneração. Um dos piores problemas ou um dos piores perigos que nós corremos é o perigo do auto-engano. E às vezes você pode encontrar pessoas nessa situação, que compõem igrejas cristãs, que até têm certo tempo de carreira cristã no sentido da religião, mas não evidenciam na sua vida indício de que foi regenerada. E ela pensa que está salva quando na verdade não está. E nesse sentido a gente precisa ser rigoroso. Primeiramente rigoroso com nós mesmos. Em que sentido? De nós fazermos essa autoavaliação. Será que realmente eu sou uma pessoa que procura viver uma vida santificada? Será que realmente eu sou uma pessoa que procura amar os irmãos? Será que realmente eu sou uma pessoa que tenho fé? Será que realmente eu sou uma pessoa que estou lutando e vencendo as investidas do diabo? Será que eu sou uma pessoa que estou sendo protegida por Deus? Se sim, louvado seja o Senhor. Isso confirma a nossa salvação. Isso confirma a nossa eleição. Louvado seja Deus. Se não, a gente precisa ter cuidado para que tenhamos uma verdadeira experiência com Deus e que passamos verdadeiramente pelo processo de regeneração. Então, que nós façamos, meus irmãos, essa avaliação. E em outro lugar, para aqueles amigos, para aquelas amigas nossas que nos ouvem agora ou que nos ouvirão posteriormente. Qual é o conselho? Qual é a lição que você pode extrair para vocês diante de tudo isso que nós expusemos, diante de tudo isso que nós colocamos? Simples, clamem a Deus.
Clame a Deus, para que Deus ele possa agir com bondade em relação às suas vidas, para que Deus ele possa agir com amor em relação às suas vidas, e que mediante a postura que você tenha de se expor à palavra, nessa exposição, que através do Espírito Santo, Deus ele possa colocar a semente bendita no Evangelho na sua vida. Lhe desperte o entendimento, lhe desperte o coração, lhe faça enxergar a beleza de Cristo, lhe faça enxergar a glória do Salvador, para que você possa se quebrantar diante dele, clamar pela sua misericórdia, clamar pelo seu amor, clamar pela sua compaixão, e hoje mesmo ser uma pessoa regenerada, ser feita uma nova criatura para a glória de Deus. Então, humilhe-se na presença do Senhor, clame por essa graça, se exponha ao Evangelho, para que assim Deus opere pelo seu Espírito, no seu coração, na sua vida, e você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, a pergunta que foi colocada aqui, foi de uma afirmativa que fiz, dos 3 tipos de mortes, nas quais nós incorremos, por causa do pecado: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A diferença entre as 3? Da eterna para isso. O que é a morte espiritual? É a separação da comunhão com Deus, que é a fonte de vida, que foi o que aconteceu com Adão, imediatamente após a queda, imediatamente após o pecado. A Bíblia diz que Deus mantinha comunhão com o homem, com a mulher, durante a viração do dia, mas tão logo Adão pecou, ele se escondeu do Senhor. Então ali já foi o quê? A quebra da comunhão. O que é isso? Morte espiritual. Então, se esse estado ele se perpetua ao longo de toda essa vida, e se ele não é corrigido nesta vida, ele vai gerar o quê? A morte eterna, que é a separação definitiva da comunhão com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, enquanto a pessoa ela está nessa vida, ela tem que aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá para que ela se volte para o Senhor, porque se não for corrigido nesta vida, não tem mais o que fazer. Não existe uma segunda chance. A chance é agora. Enquanto vida tiver, enquanto respiração manifestar, tem que se voltar para o Senhor, porque depois gera a morte eterna, e aí a separação eterna com Deus. Não tem mais como se voltar. Enquanto a vida há, mas depois dessa vida, acabou as opções. A salvação, ela se dá instantaneamente, e ela é uma obra imediata, com certeza. E uma vez que ela se dá, a gente tem segurança de salvação, não resta qualquer dúvida. Mas o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cultivar e desenvolver a salvação. Foi justamente o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses. Abram aí, por favor. Filipenses capítulo 2. Porque às vezes a pessoa é salva e ela fica ali, né, naquela inatividade. Já sou salvo mesmo, não preciso fazer mais nada. Não é isso não. Olha só o que Paulo aconselha lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Isso aí é responsabilidade minha, sua, de cada um de nós que somos salvos. Diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, veja o que ele fala, olha a exortação, olha o conselho: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação já é a realidade, mas ela precisa ser desenvolvida. E ele completa no versículo 13: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Até mesmo o desenvolvimento da salvação é fruto da ação de Deus na nossa vida. Veja que o ser humano aí ele ocupa sempre uma posição de não destaque, né? E às vezes as pessoas centram tanto a salvação no homem, não, a salvação é de Deus, a manutenção da salvação também é de Deus até a nossa glorificação. Por isso o tema do nosso estudo: ao Senhor pertence a salvação. Então a responsabilidade é desenvolver uma salvação que já existe. E como? A gente já tem aqueles indícios da regeneração que a gente viu, eles precisam ser cada vez mais fortalecidos na nossa vida. O chamado vem pela palavra, nós não precisamos de apelo. Quando Deus chama o pecador, Ele chama, e é assim mesmo, entendeu? Porque isso se deu na nossa vida.
Não sei aqui a experiência dos irmãos que estão conosco, a experiência dos irmãos que estão em casa, principalmente quando nós tivemos uma vida mundana, quantas rejeições nós não fizemos ao Evangelho? Não quero, não se presta lavar, aquela confusão. Mas já viu o dia que Deus fez o quê? Nos chamou. Não foi isso mesmo? Abriu nosso entendimento. E a gente não se preparou para aquilo, simplesmente foi e tocou no nosso coração. É assim, entendeu? Então, isso é bom, meus irmãos, porque tira toda e qualquer articulação humana para a gente poder, né, deixar as coisas mais palatáveis, mais saborosas para o pecador. Não. Pregue só a palavra, simplesmente a palavra, entendeu? Então, isso, quando eu falo de pregar a palavra, eu não estou nem me referindo em si a um sermão que você possa fazer, a simples leitura, se é que a gente pode dizer que é simples, por favor, me perdoe. A leitura da palavra já é a pregação que nós estamos fazendo e já é o meio pelo qual Deus ele está operando. Então, por isso, meus irmãos, eu volto a bater naquela tecla. Nós temos esses estudos mais detalhados em relação à doutrina da salvação. Compartilhe esses estudos nas suas redes sociais, entendeu? Só basta você fazer isso, é tão simples, entendeu? E quem sabe você não está propiciando a salvação de uma pessoa, de um amigo seu, de um parente seu. Façamos isso. Eu acredito que todos nós, pelo menos boa parte de nós, temos redes sociais. Compartilhe, você estará sendo um mensageiro de Deus na salvação das pessoas. Então, quando Deus toque e vai tocar pela palavra, pela sua leitura, pela sua exposição, pela palavra. A gente encontra lá em Lucas a cura que Deus ele operou em 10 leprosos. E aqueles leprosos, eles são figura da nossa situação espiritual. Porque o que é que a lepra fazia nos tempos da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento? Separava as pessoas. Tanto é que elas não tinham comunhão nem com seus parentes, nem com seus amigos, e elas eram afastadas, tanto da vida social como também da vida religiosa. Então, o que é que isso indica? Que o pecado nos faz separação ou nos separa de Deus. Mas você observa que naquela passagem, de 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Então, nesse, operou-se não só a cura física, mas houve também a cura espiritual. Nos demais não. E assim foram muitos. Cristo curou muitas pessoas, Cristo exerceu o seu poder, revelou muitos seus milagres, mas nem todos os que experimentaram os milagres de Cristo no sentido físico também o experimentaram no sentido espiritual. E aí a gente vai fazer uma classificação. Quando Cristo ressuscitou, juntamente na ressurreição de Cristo, houve a ressurreição de mortos, e a Bíblia diz que os seus parentes receberam aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram salvas, né? Não necessariamente. E por que isso aconteceu? Para que fosse demonstrado a importância e a relevância da ressurreição do Salvador. Então foi um fato tão extraordinário, foi um fato tão grandioso que impactou inclusive na ressurreição de pessoas no seu sentido físico, mas isso não necessariamente indicando a salvação, entendeu? E isso mostra e aponta para o poder de Deus, que ele age na ressurreição espiritual. A ressurreição de Cristo é um indicativo desse fato. Então, o mesmo poder que Deus agiu e operou em Cristo para que ele pudesse ser ressuscitado dos mortos, Deus também opera no pecador para que ele possa receber vida espiritual. E aí eu volto a falar aquela questão que eu sempre digo, que a salvação não é coisa de só menos. A salvação é eu gostar de ir para a igreja, não. É você experimentar todo esse processo e aí você vivenciar realmente essa nova vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.